Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, dia 29 de maio. Vamos que vamos. Ó, o mês acabando, passou muito rápido este mês de maio. Quero agradecer desde já a audiência e carinho. Você que está ligadinho na Speed Fiber, na Tech Cable, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e a nossa querida Petrópolis, nossa cidade imperial. E é por aqui que começamos. Foi concluído neste domingo o processo de demolição de uma construção onde funcionava um bar na calçada da rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis. O comerciante foi transferido para a estação rodoviária Imperatriz Leopoldina em espaço maior e com melhores condições de trabalho. A ação, uma cooperação entre o município e a iniciativa privada, vai ampliar o espaço para o fluxo de pedestres e permitir a revitalização de uma das principais vias da região central. A iniciativa privada responsável por financiar a demolição e o novo espaço será a principal responsável também por todo o processo, garantindo que as obras de revitalização do espaço sejam realizadas de acordo com os órgãos de preservação e tombamento. A demolição da estrutura é um dos pontos de partida para a revitalização da rua Paulo Barbosa. Com isso, comerciantes e moradores e frequentadores da área comemoram e já estão na expectativa. Eles acreditam que a liberação da calçada vai gerar um aumento no fluxo de clientes, além de mais conforto para os transeuntes. É isso mesmo, bacana, porque isso aí está há muitos anos, como vocês podem acompanhar. Quem conhece a rua Paulo Barbosa, o centro da cidade, está há muitos anos esse comércio aí, realmente, ali ficava impossível de passar, gente, era uma dificuldade. Ficou bom para todo mundo, bom para quem passa por ali, bom para os comerciantes e bom para o próprio proprietário aí do que foi demolido. Bem, ainda em Petrópolis, na última sexta-feira, dia 26 à tarde, no auditório da CDL Petrópolis, uma ação com peso político e que pode ser decisiva para a execução da nova pista de subida da serra, foi defendida pelo secretário estadual de Óleo, Gás e Energia, Hugo Leal, com representantes das 24 entidades empresariais que compõem o movimento. A nova pista de subida da serra é uma das prioridades para o desenvolvimento econômico de Petrópolis no rol de ações de infraestrutura elencadas pelo Movimento Empresarial Petrópolis 2030, será assunto em reunião com o governador Cláudio Castro. Prestes a ser aberta a licitação para a nova concessão da BR-040, a meta, sendo considerada uma agenda política, é garantir a execução da pista com prioridade independente do modelo a ser adotado para a concorrência. Para o presidente da CDL, que lidera o movimento, é importante enfatizar que a agenda do Petrópolis 2030 segue em sincronia com o pleito da nova pista de subida da serra. O movimento empresarial nasceu da convergência de ideias de representantes de vários setores produtivos na cidade que identificam que é preciso reverter em pouco tempo o esvaziamento econômico que Petrópolis sofre. Isso aí são imagens e fotos da reunião na última sexta-feira na Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, mais conhecida como CDL. Bem, agora vamos para as notícias do Estado. O governo do Estado recebeu, neste sábado, dia 27, a confirmação do terceiro caso de ave silvestre migratória contaminada com influenza aviária, mais conhecida como H5N1. O
30 réis de bando, ou seja, o Thalassius acuflávidos, que é o nome científico da ave, foi encontrado na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. O animal foi recolhido no dia 23 de maio por profissional especializado e a análise do material coletado foi feita pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 3 pessoas que atuaram no recolhimento do animal estão sendo monitoradas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde das Secretarias de Estado de Saúde e também da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Até o momento, nenhuma delas apresenta sintoma gripal e, por isso, não foram colhidas amostras para exames. Outras 2 aves silvestres da mesma espécie foram identificadas este mês com vírus H5N1. Elas foram encontradas em São João da Barra, no norte fluminense, e em Cabo Frio, na região dos Lagos. Nós falamos aqui dessas 2 aves. Quando apareceu a primeira, a segunda, já estamos na terceira e torcendo para que pare por aí. E só a título de informação, estas aves que eu coloquei aí, essas imagens, não são propriamente as aves que foram encontradas. A gente precisava de aves só para ilustrar o que eu estava falando. Bem, agora, ainda em Petrópolis, ainda aqui na cidade imperial, vamos lá. Os vereadores Ingo Rames e Eduardo do Blog se reuniram na última sexta-feira, dia 26, para cobrar do governo municipal o pagamento dos profissionais da área de saúde que atuam como autônomos, seja regularizado. Eles querem que esses profissionais tenham sua situação regularizada. Os funcionários, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros de nível superior, médio e fundamental, até agora não receberam os valores referentes ao mês de abril, que geralmente era paga até o dia 20 do mês corrente. O tema já tinha sido levantado durante a semana no plenário da Câmara Municipal. Mas a informação do governo municipal e os valores, segundo a informação do governo municipal, pelo que a assessoria mandou, os valores seriam liberados no dia 25, mas a reunião dos 2 foi no dia 26, porque ainda não tinha saído. Então, o vereador Ingo Rames lembrou que os chamados RPAs, profissionais que recebem mediante recibo de pagamento de autônomo, já vinham cobrando os pagamentos durante a semana, abre aspas. Muitos destes profissionais atuam na linha de frente da rede de saúde, inclusive atendendo nas urgências e emergências. Precisam receber pelo trabalho que desempenham. Esse atraso é um desrespeito a todos eles, que hoje são essenciais para o funcionamento do sistema de saúde. Temos recebido muitas denúncias e pedidos de ajuda. As pessoas contam com dinheiro para pagar as contas, fecha aspas, disse o vereador Ingo Rames. Já o vereador Eduardo Blog, que durante a semana já tinha solicitado o apoio da bancada do governo na Câmara para que intercedesse junto à Prefeitura de forma a garantir a liberação do pagamento dos RPAs, disse o seguinte, abre aspas para o vereador Eduardo Blog. Já trabalham sem carteira assinada, sem nenhuma proteção, sem direito a nada. Agora ainda estão com os pagamentos atrasados. Muitas pessoas estão desesperadas. O regime já é covarde e esse atraso está piorando ainda mais a situação. O governo precisa respeitar estas pessoas como profissionais e principalmente como cidadãos, fecha aspas, criticou, defendendo que até a realização de concurso público, o município garanta dignidade a esses trabalhadores, fazendo a contratação por meio de pessoa jurídica, que assegure todos os direitos dos profissionais, assim como foi feito na educação em 2021. A Secretaria de Saúde contabiliza hoje mais de 1.000 profissionais de nível superior, médio e fundamental, atuando como autônomos. Então, é isso. A Prefeitura disse que ia pagar até o último dia 25, na quinta-feira, não pagou. Os 2 vereadores se reuniram para fazer esse pedido oficial ao governo municipal. Agora nós vamos para um breve intervalo, rapidinho, eu volto já já, porque tem muito mais. O Original está apenas começando. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava.
Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos, eu tenho um recadinho para você. Na verdade, não é só um recadinho, é mais do que um recadinho. É um pedido. Participe da campanha permanente de doação de alimentos da missionária Tânia Leal, da Assembleia de Deus de Petrópolis. Ela recebe lá, durante toda a semana, é só você deixar na portaria, na rua Washington Luiz 369. Se quiser deixar também aqui na portaria do edifício Vitrine, pode, ou aqui mesmo na emissora que a gente passa para a missionária. Você pode doar qualquer coisa, então não tem desculpa, não tem dinheiro. Nem que seja um pacotinho de biscoito de R$ 2,50 que tem nessas lojas de biscoito, porque eles atendem famílias com crianças, idosos, pessoas que estão em situação vulnerável. Então, o que você puder doar. Claro, quem tiver condição e o coração aberto e quiser doar uma cesta básica, é ótimo. Mas se você doar 1 quilo de qualquer coisa, um pacotinho de biscoito, de pão, o que você quiser, é uma doação voluntária, anônima, só chegar e entregar lá. E a gente agradece muito porque tem muitas famílias necessitadas. Bem, agora vamos falar de coisas boas aqui em Petrópolis, isso mesmo, porque a gente vai falar da Feirinha de Itaipava. Desde o início da sua história, a Feirinha de Itaipava se destaca como um espaço pioneiro para os expositores locais exibirem suas criações únicas. Tudo começou nos anos 80, quando no pátio do antigo restaurante Galisco, artesãos montavam bancas improvisadas para expor peças de vestuário, acessórios e outros artigos feitos à mão, atraindo principalmente os turistas que visitavam a cidade em excursões. Esse movimento logo se expandiu e deu origem à Feirinha de Itaipava, que é hoje reconhecida como um dos principais polos de moda de Petrópolis. No local, a tradição da produção própria é preservada por muitas lojas que aposta na confecção artesanal como um diferencial competitivo. O polo de moda fica localizado na rodovia BR-040, quilômetro 63, em Itaipava. Tem 390 estandes de diferentes segmentos. O local ainda conta com estacionamento gratuito, você pode ficar lá o dia inteiro, é gratuito. Restaurantes e lanchonetes. Então, se você ainda não conhece, vá conhecer. E se você já conhece, obviamente, sabe do que eu estou falando. Vai passar ali um dia, uma tarde, algumas horas com a sua família, vai gostar muito, ou simplesmente fazer compras. Bem, agora vamos mudar de assunto e falar de saúde. Você sabe qual é a relação da alimentação com a tireoide? Hoje a doutora Luciana Aldo Castro Neves, que é endocrinologista, ela fala sobre o assunto de uma maneira muito clara, muito fácil e que vai te ajudar. Vamos acompanhar. Você tem algum problema de tireoide? Sabe quais alimentos são importantes na produção dos hormônios da tireoide e que não podem faltar na sua mesa? Então preste atenção nesse vídeo, que é disso que vou falar: alimentação e tireoide. Os alimentos mais importantes para a tireoide são os que contêm iodo. O iodo é a base da formação dos hormônios tireoidianos e sem ele não conseguimos produzir esses hormônios que são muito importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Os alimentos ricos em iodo são os de origem marinha, leite e ovos,
Mas é importante ressaltar que a nossa principal fonte de iodo é o sal de cozinha. Na escolha do sal, é muito importante usar aquele que tenha sido iodado. E isso você consegue conferir lendo o rótulo do sal. Existem muitos tipos de sal, como sal rosa, marinho, negro. Você pode usar qualquer um de sua preferência, mas certifique-se que ele foi suplementado com iodo. No Brasil, o sal de cozinha comum tem iodo adicionado. Mas cuidado, porque o excesso de sal, mais que 5 gramas por dia, também seria ruim para a sua saúde cardiovascular e para a sua tireoide. Por isso é muito importante não exagerar e evitar alimentos muito salgados, como os embutidos e enlatados. Na gravidez, aumenta a necessidade de iodo para a produção de hormônios tireoidianos para a mãe e para o bebê. E não é comendo sal com iodo que você deve fazer isso. Você deve conversar com o seu médico para saber se você precisa suplementar iodo e como deve fazer. Em alguns casos, está indicado o uso de suplementos com iodo específico para mulheres grávidas. Além disso, existem 3 dúvidas comuns sobre alimentação e tireoide que eu gostaria de esclarecer. 1. Existem alimentos que fazem mal à tireoide ou que atrapalham a produção ou funcionamento da tireoide? A alimentação equilibrada é importante para a saúde em geral e o mesmo se aplica para as pessoas com algum distúrbio na tireoide, seja ele hipo ou hipertireoidismo. Apesar de alguns alimentos, quando ingeridos em excesso e por longos períodos, poderem interferir com o metabolismo da tireoide, não recomendamos a sua proibição em quem já faz tratamento para doenças da tireoide. Apenas em situações especiais, como antes da realização de alguns exames ou tratamentos, é que orientamos uma dieta direcionada. No geral, o ideal é que se mantenha uma alimentação saudável e balanceada, evitando-se modismos de excesso de qualquer nutriente em especial. Outra pergunta, 2. Para as pessoas em geral, faz bem para a saúde tomar Lugol ou algum suplemento com iodo? A resposta é não. O único papel do iodo no nosso corpo é a formação de hormônios tireoidianos. E para isso, pequenas quantidades obtidas usando sal de cozinha já são suficientes. O excesso de iodo pode fazer mal à saúde. Só para você ter uma ideia, uma gota de Lugol tem 60 vezes mais iodo do que você precisa em um dia. Isso faz mal. Por isso, qualquer orientação sobre isso na internet ou nas conversas entre amigos deve ser considerada fake news. É falso. O uso desses suplementos tem indicações muito restritas e deve ser feita por um médico. Terceira pergunta, é possível controlar o hipotireoidismo ou hipertireoidismo apenas com dieta? Uma dieta específica não tem a capacidade de controlar o hipo ou hipertireoidismo. Esse controle deve ser feito com medicações ou, em alguns casos, com outras alternativas de tratamento, que o médico prescreve após uma completa avaliação do paciente. Se tiver algum problema de tireoide, o indicado é procurar um médico para o correto diagnóstico e orientação, de preferência um endocrinologista. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde, informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva. Muito obrigada ao canal, muito obrigada pela parceria. Agora nós vamos... Agora é intervalo, né, produção? Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre política e vamos voltar a falar de saúde, já já. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Voltamos, continuamos ao vivo aqui no programa original e agora a gente vai falar de política que está pegando fogo. Muitas coisas acontecendo. A segunda-feira começou atribulada para o deputado Marcelo Crivella, porque a juíza Márcia Santos Capanema de Souza, da 23ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, decretou a cassação do mandato do deputado federal Márcio Crivella e sua inelegibilidade até o ano de 2028 por abuso de poder político em 2020. Na época, Crivella era prefeito do Rio de Janeiro e buscava a reeleição. A Justiça considerou que ele abusou de seu poder político ao usar servidores públicos municipais para impedir o trabalho de jornalistas que cobriam a situação dos serviços de saúde municipais durante a pandemia da Covid-19. Segundo a juíza, o emprego desses servidores violou o direito dos cidadãos à informação e liberdade de imprensa, abre aspas, tendo em vista o interesse de evitar a repercussão negativa daquelas informações sobre a candidatura à reeleição, fecha aspas, do então candidato. Bem, em nota, o partido disse o seguinte: em suas redes sociais, Crivella publicou uma nota divulgada pelo seu partido, o Republicanos. Na nota, o partido diz que a decisão de 8 de maio não tem efeito imediato e que, portanto, Crivella continua deputado federal. O Republicanos afirma ainda que a cassação do mandato de um deputado federal não cabe a uma juíza eleitoral de primeira instância que, segundo o partido, não possui competência legal para isso, sobretudo porque os fatos objeto do processo se referem ao pleito de 2020. O partido se diz confiante de que os recursos já apresentados no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro serão devidamente analisados, considerando as instâncias adequadas do processo. Bem, também até onde a gente sabe, a cassação não depende da juíza, e sim tem todo um trâmite no próprio Congresso. Mas vamos aguardar e vamos repassando. De qualquer forma, foi impactante, abalou o meio político, é o assunto do dia, e nós trouxemos para você, em breve, resumo, porque isso vai render ainda, vocês sabem. Vamos voltar a falar de saúde? Você já teve crise de enxaqueca? Eu já. É muito ruim. Você sabe como tratar? Hoje o doutor Caio Simeone, que é neurologista, traz todas as explicações sobre enxaqueca, inclusive como tratar. Vamos acompanhá-lo. Você costuma ter dores de cabeça fortes? Já se perguntou por que isso acontece? Então continua aqui comigo. Vamos falar de enxaqueca. Existem diversas causas para dor de cabeça, e uma delas é a enxaqueca. É muito difícil encontrar alguma pessoa que nunca tenha tido um episódio de dor de cabeça durante sua vida. Pode perguntar para algum amigo, por exemplo. A enxaqueca, por sua vez, é uma dor que acontece de uma maneira mais frequente. Existem algumas características da enxaqueca que eu quero te chamar a atenção. Uma delas é a sua localização. Em geral, a dor da enxaqueca é lateralizada, ou seja, ela pega um lado da cabeça. Isso não significa que todos os pacientes que têm enxaqueca precisam ter a dor só de um lado. Não necessariamente essa dor precisa pegar alguma região em particular, não precisa ser na frente, não precisa ser atrás, mas um dos critérios para que a gente diga que uma pessoa tem enxaqueca é uma dor lateralizada. Um outro aspecto importante sobre a enxaqueca é sobre a intensidade da dor. A dor da enxaqueca é uma dor muito forte. Apesar de muitas pessoas não darem atenção para a enxaqueca, é uma doença extremamente incapacitante, um grave impacto nas atividades de vida diária, tanto de adultos quanto de crianças. Uma outra característica da dor é que ela é latejante, pulsátil, ou seja, a pessoa sente como se tivesse um martelo na cabeça. Essa dor muitas vezes é sentida como se fosse uma pulsação, né? A pessoa às vezes tem a impressão de que tem algo que vai estourar na cabeça e muitas vezes acha que vai romper um aneurisma, uma coisa assim.
Você já teve enjoo e vômito durante uma crise de enxaqueca? Isso é extremamente comum. Às vezes o paciente, antes ou mesmo durante a crise de enxaqueca, apresenta uma náusea intensa, necessidade de vomitar. Além disso, muitas pessoas têm uma alteração relacionada à percepção de luz ou ruído. Elas se tornam mais sensíveis. Essas pessoas procuram um local mais escuro e mais calmo durante as crises. Isso é chamado na literatura médica como fono ou fotofobia, caso vocês tenham interesse em procurar. Alguns pacientes têm a aura, ou seja, com meus 2 olhos eu percebo uma dificuldade de ver alguma coisa na minha lateral. E a partir desse momento, eu consigo perceber também alguns pontos brilhantes, parecem fractais ou imagens que lembram um caleidoscópio, que é um movimento gradual e lento. Quer dizer, ele vai surgindo no campo visual, vai aumentando em frequência, intensidade, atinge o máximo e depois vai regredindo. Esse fenômeno tem uma duração mínima de 5, no máximo de 60 minutos. E, em geral, vem depois uma dor de cabeça muito intensa, muito forte, que a gente conhece aí como a dor da enxaqueca. Alguns pacientes, algumas pessoas podem ter uma alteração de sensibilidade, por exemplo, na boca, na mão. Existem algumas situações mais raras, onde o paciente pode encontrar algumas dificuldades até de encontrar palavras. Existem situações também de enxaqueca onde a pessoa pode ter tontura ou até mesmo perder a consciência. Mas isso é extremamente raro. E óbvio, eu vou deixar aqui claro para vocês, se isso acontecer, vocês devem procurar imediatamente um pronto-socorro para descartar outras causas antes de enxaqueca. Eu gostaria de falar para vocês a respeito da duração da crise de enxaqueca. Uma crise de enxaqueca, por definição, dura no mínimo 4 e no máximo 72 horas. Geralmente, uma dor que dura mais do que isso pode acontecer, mas uma exceção. A enxaqueca é uma doença neurológica com características distintas, ou seja, ela se repete, parece um replay. Toda crise que você tem vai ser muito parecida uma com a outra. Em geral, o paciente precisa ter pelo menos 5 episódios repetitivos para a gente caracterizar como enxaqueca. E são esses critérios que nos ajudam a identificar, quer dizer, o médico vai pensar nessas características para fazer o diagnóstico. Se a gente for pensar na população geral, cerca de 8% dos homens, 16% das mulheres hoje têm enxaqueca, uma enxaqueca que a gente chama de episódica. A enxaqueca episódica é aquela que ocorre, é aquele paciente que tem uma crise por mês ou mais, Às vezes tem paciente que tem 2 dias de crise por mês ou até 10 dias, mas não chega a 15 dias, o que já daria o critério para a gente de enxaqueca crônica. Por que, caso as pacientes mulheres têm 16% de frequência e os pacientes homens 8% de frequência? Fica muito claro aí o papel hormonal, que o hormônio feminino ela tem uma influência enorme sobre a manifestação da enxaqueca. É por isso que muitas mulheres têm crises intensas no período menstrual e essas crises muitas vezes são até mais difíceis de serem tratadas com remédios. Algo que você deve se perguntar é por que eu tenho enxaqueca? De onde vem essa doença? E mais, por que ela não aparece nos exames? Por que eu vou no pronto-socorro, faço uma tomografia, faço um raio-x no meu crânio, colho exames de sangue e ela não aparece? Na verdade, a enxaqueca é uma doença química do cérebro, de neurotransmissão cerebral, que tem uma base na genética. Quer dizer, se você for perguntar a algum familiar, provavelmente vai ter a enxaqueca. O pai, mãe, um tio, às vezes você não sabe, mas provavelmente alguém da tua família tem enxaqueca. Eu reforço aqui a característica doença, porque enxaqueca não é, de fato, uma dor de cabeça. O paciente ele mantém frequentemente dores de cabeça que são provocadas, desencadeadas por fatores alimentares, emocionais, hormonais, climáticos e assim por diante. Chocolate, por exemplo. Quem tem enxaqueca pode comer chocolate? Eu vou falar para vocês. Depende. Tem paciente com enxaqueca que pode comer chocolate e outro que não pode comer chocolate. Pode ser que no seu caso o chocolate seja um desencadeante da sua enxaqueca. Em outro paciente ele pode comer chocolate. A gente não pode fazer uma regra geral. Problemas de visão, de óculos, eles são a causa da dor de cabeça? Existe, para falar a verdade, uma dor de cabeça relacionada ao erro de refração. Aí você vai procurar o oftalmologista. Mas a maior parte das vezes, o que acontece é que a enxaqueca ela pode ser desencadeada pelo esforço visual, mas não quer dizer que ela em si mesma é a dor, entendeu? Quer dizer, você não vai procurar o tratamento com o oftalmologista para resolver a tua enxaqueca. Outras questões. Eu tenho uma dor de cabeça de sinusite. Gente, sinusite acontece o seguinte, a pessoa fica com o nariz entupido, ela vai assoar o nariz, sai aquele catarro espesso, ela tem dor de cabeça, é uma dor mais na região frontal, que a gente reconhece. A pessoa tem febre, quer dizer, é um estado que você olha para a pessoa e pensa, essa pessoa está mal, ela está resfriada, ela tem algum processo infeccioso. Enxaqueca não, Enxaqueca a gente não percebe essas características de febre, de secreção nasal, de entupimento do nariz, que a pessoa fica com aquela fala fanhosa. Outra situação que eu queria lembrar para vocês a respeito de pressão alta. Existem pessoas que acreditam, que o aumento da pressão arterial vai causar dor de cabeça.
Na verdade, isso acontece em situações muito específicas, muito particulares, e vou falar quando a pressão está muito alta. Em geral, o que acontece? Você tem a crise de enxaqueca, quando você tem uma dor intensa, a sua pressão arterial vai subir. Então, quando você vai ao pronto-socorro, provavelmente o médico vai tratar a sua dor de cabeça, vai tratar a sua enxaqueca e vai ver se naturalmente depois a sua pressão vai baixar. Um dado importante aí para a gente não tratar a pressão caso você tenha dor de cabeça. Outras situações também extremamente corriqueiras aí, problemas na região cervical. Muitas vezes aquelas pessoas que têm uma dor, em particular aquelas dores mais frequentes, costumam ter um aumento de sensibilidade na região cervical. Então você não sabe mais se aquela dor que a pessoa tem de fato é pelo fato dela ter dores recorrentes ou porque ela tem realmente algum comprometimento aqui da musculatura, né, uma tensão muscular. A gente não deve confundir essas coisas. Eu queria falar com vocês a respeito da polêmica do café. Afinal, café é bom ou ruim para enxaqueca? Se a pessoa tiver uma enxaqueca bem episódica, aquela que acontece mês sim, mês não, raramente toma remédio, o café é útil. O café é muito interessante ser usado no momento da crise. Agora, aquela pessoa que tem dor muito frequente, o uso do café vai até piorar a dor de cabeça dela. Vai fazer a dor de cabeça dela ficar viciada no café. Aí o médico vai ter um trabalho redobrado de ter que tratar a enxaqueca e o vício no café do paciente. Então, vamos tomar cuidado. A maior parte dos remédios que tratam dores de cabeça, vocês vão ver na farmácia, contém cafeína. E isso é bom se for muito esporádico. Agora, se a tua dor de cabeça for frequente, aí, como eu falei para vocês, evite a cafeína, evite o café, que isso vai dar trabalho ao quadrado para o médico. Como eu falei para vocês, a enxaqueca é uma doença extremamente comum na população. Se você se identificou com os sintomas que eu citei aqui agora, procure um médico, de preferência um neurologista. Se você tiver interesse, aqui no nosso canal nós temos outros vídeos que também falam sobre dor de cabeça, sinusite, dor no pescoço, torcicolo, que pode também te ajudar a identificar alguma dor que você tenha. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar para que você reconheça. Obrigada ao doutor Caio Simeone, neurologista, que trouxe estas informações bem relevantes. Bem, o programa original desta segunda-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Você que nos acompanhou pela Speed Fiber ou Tech Cable, você que nos acompanhou pelo Facebook, YouTube, pelo site tvc16.com. Muito obrigada e a gente volta amanhã, se assim Deus permitir. Ah, e lembrando, amanhã programa especial, original especial Mulheres de Fé. Vai ter um testemunho tremendo, mas muito impactante. Impactou minha vida, vai impactar a sua vida também. Então, até amanhã, se Deus quiser. TVC, a TV do Correio da Manhã.